Fala, fala galera, assunto interessante, quentíssimo do momento. Foi anunciado o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e vamos aqui discutir o que isso significa, né? Primeiramente, a gente tem que falar que a CBF ela é uma instituição privada, ao contrário do que muita gente acha, que ela seria uma instituição pública, não. Ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, mas de interesse público. O que capacita ela, por exemplo, a receber aportes do governo para determinadas ações, como é no caso das Olimpíadas, eventos da seleção brasileira, Copa do Mundo e coisas desse gênero, certo? Essa instituição ela tem uma receita de mais de 1 bilhão por ano, tá? E as pessoas estão começando a reclamar sobre o que o Ancelotti vai ganhar. Só que, cara, uma empresa que fatura 1 bilhão e 200 por ano, pagar o que o cara tá pedindo, que é 100 milhões de reais, preço de banana. Mas mais para frente a gente chega nessa história. Tendo isso em vista, de onde é que vem essa arrecadação da CBF? A arrecadação da CBF ela vem majoritariamente de direitos de transmissão e publicidade, né, que são os patrocínios. Ela também tem renda, por exemplo, com passe de jogador, campeonatos, coisas assim, só que são muito menores perto dessas duas que são praticamente 90% do faturamento da CBF. Só que o que acontece? A seleção não tá vindo bem, mano. A seleção tá com baixa popularidade. O que mais da metade da população brasileira ou não liga porcaria nenhuma para a seleção, ou se importa pouco. Antigamente eu digo um tempo próximo, os pontos de Ibope, de audiência, né, dos jogos da seleção brasileira chegavam a alcançar mais de 50 pontos. Atualmente beira ali os 27, 28. Ou seja, perderam quase 50% da sua audiência. Então, se a CBF perdeu quase 50% da sua audiência e o seu faturamento é com base nisso, logo tem grande chance dos patrocinadores e os direitos de transmissão diminuam. Então aí entra a corrida para encontrar uma pessoa que dê uma alavancada nisso, certo? Mas ainda tem um outro ponto. O atual presidente da CBF também está com o dele na reta. Ele não está lá dos mais populares. Então precisava de uma jogada fortíssima para que, ele se mantenha no poder, até porque as eleições da CBF são no ano que vem. E para isso eles precisavam de uma jogada de marketing pesadíssima. E vem um dos técnicos mais campeões da história do futebol, que é o Carlo Ancelotti. Só que o que acontece nesse cenário todo, né? Além das eleições do presidente da CBF no ano que vem, também tem Copa do Mundo e também tem as eleições presidenciais. Sabendo de toda essa jogada, o poder público político do Brasil tem um total interesse nessa jogada também, seja ele de direita ou seja de esquerda, porque a CBF tem um lobby político parlamentar absurdo. Eles têm, por exemplo, a bancada da bola, né? Então a bancada da bola é, por exemplo, ex-jogadores de futebol ou ex-cartolas que são deputados, que são vereadores, que são senadores, às vezes até prefeitos ou governadores. Então, essas situações, elas estão sempre ligadas. O futebol e a política brasileira, elas estão completamente interligadas, certo? Tendo em vista que o nosso governo atual, do presidente Lula, também não está nas melhores popularidades, a CBF e a seleção também não estão com essa bola toda, o que acontece? Vamos trazer um cara para alavancar isso. E o Carlo Ancelotti ele é uma ótima pessoa para fazer isso acontecer. Primeiro,
multicampeão, sabe lidar com estrela, ele tem mais engajamento e seguidores do que todos os técnicos brasileiros juntos. Além disso, se aquilo dali não der certo, pro Ancelotti, teoricamente está tudo bem. A culpa ela vai em peso para a CBF, certo? Só que ainda tem um outro ponto. Tem a oposição do governo atual na jogada. Que esse movimento também é interessante. Porque se der errado, a direita, no caso, tem pano para manga demais para bater na esquerda. E botando tudo isso no caldeirão se torna algo interessantíssimo para acompanhar nos próximos dias. Então, o que fica aqui de entendimento dessa jogada? Todo mundo quer que isso aconteça. Seja para o bem, seja para o mal, todos estão interessados nisso. Inclusive nós, como torcedores. Então, isso acontecendo, o que se espera? Que haja um movimento de engajamento político-eleitoral para que as pessoas se sintam compelidas a votarem, a participarem desse processo. Esse movimento de torcedor é muito importante, tanto para o futebol quanto para a política. A gente vê que o futebol ele é um capital eleitoral gigante, tanto que a direita utilizou o uniforme da seleção brasileira como um uniforme que representa, de fato, a direita brasileira. Então, esses pontos eles são super interessantes quando a gente vai discutir, por exemplo, novos rumos do empreendedorismo, novos rumos econômicos, porque a gente começa a entender para onde que o país está indo, em qual direção ideológica ele está indo, e a gente consegue trabalhar determinadas estratégias comerciais para alcançar aquele público. Então, não é uma bobagem isso que está acontecendo, é algo sim para a gente ficar de olho para entender as novas tendências de mercado que estão para vir. Beleza? E se você quiser ajuda para desenvolver sua empresa, entender tendências de mercado, entender melhor o seu consumidor, comenta aqui, conversa comigo, que aí a gente debate isso daí juntos para encontrar um caminho melhor para vocês. Valeu!